Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso módulo sobre viéses cognitivos, eu vou tratar agora de um tema muito empolgante, muito interessante. Na verdade eu tinha muito assunto para falar sobre isso, eu cheguei a escrever um livro, sobre preconceito implícito, esse livro que está disponível na Juspodium, e que foi fruto de quase 2 anos de imersão no estudo sobre o preconceito implícito. Então eu teria bastante coisa para falar com vocês aqui sobre preconceito implícito, mas diante da limitação do tempo e dos objetivos do curso, eu vou traçar aqui apenas uma visão mais panorâmica. Na verdade, meu objetivo vai ser apresentar apenas 3 estudos de centenas de milhares de estudos que existem sobre esse tema. Eu vou trazer apenas 3 que envolvem preconceitos implícitos no sistema de justiça. Os 3 casos são dos Estados Unidos, os 3 estudos são dos Estados Unidos, porque são estudos que já estão mais avançados lá, esse tema já está mais avançado lá, mas de qualquer modo eu acredito que é possível que alguma coisa possa ser também trazida para a nossa realidade, porque o preconceito implícito também está presente no Brasil, como mostram as estatísticas feitas com o teste de associação implícita. E eu espero que neste momento vocês já tenham feito o teste de associação implícita da Universidade de Harvard, que serve justamente para medir o preconceito implícito. Ou então que tenham feito a versão mais concreta da Universidade do Colorado, que é o dilema do policial, em que ele tem que atirar em suspeitos armados e desarmados, e que nesse teste do policial indica que as pessoas, de modo geral, estão mais propensas a atirar em suspeitos negros do que em suspeitos brancos. E aí, portanto, demonstra que há uma forte associação automática, rápida, entre violência, ameaça, perigo, risco e a cor da pele, pessoas negras. Portanto, recomendo bastante que vocês façam esses exercícios, esses testes, porque é um modo de ter uma ideia de como funciona o preconceito implícito e de que qualquer pessoa também pode estar sujeita a esses preconceitos. Então, o primeiro estudo que eu vou trazer para vocês é baseado em estereótipos. Os pesquisadores, eles fizeram uma análise de vários casos de crimes praticados por pessoas negras e conseguiram descobrir que existe uma relação entre o estereótipo negro e a quantidade da pena. Mesmo entre a população negra, há uma maior chance daquelas pessoas que têm um estereótipo mais próximo à pessoa negra afrodescendente de receberem penas mais altas, inclusive a pena de morte. Nesse exemplo aqui, por exemplo, é um caso real em que o condenado pelo crime de latrocínio em um salão de beleza, que é o condenado B, foi condenado justamente à pena de morte, enquanto que outro condenado pelo mesmo crime, latrocínio em uma farmácia, foi condenado apenas a prisão perpétua, Porque lá nos Estados Unidos a prisão perpétua, num caso como esse, é até é menor, obviamente, do que a pena de morte. E esse estudo está aqui, Eu trago aqui os detalhes específicos desse estudo, em que os pesquisadores concluíram que em casos que envolvem uma vítima branca, quanto mais estereotipicamente negro um réu é percebido, maior é a sua probabilidade de ser condenado à pena de morte. Ou seja, condenados com esse estereótipo mais negro, mais próximo à população negra, estão sujeitos a uma pena mais grave. E isso decorre muito provavelmente de um preconceito implícito, porque obviamente os juízes que aplicam essa pena, os jurados que eventualmente julgam os casos e decidem pela pena de morte, eles não estão ali motivados necessariamente por um racismo explícito, por um desejo consciente de prejudicar a pessoa, até porque a gente está falando de 2 grupos populacionais da mesma cor, 2 grupos negros, 2 condenados negros. Então a gente está diante de uma situação em que muito provavelmente isso decorre de uma associação automática entre estereótipos e violência, e de como essa questão do estereótipo pode levar a uma mudança de julgamento, a uma mudança de pena. Esse segundo estudo que eu vou mostrar para vocês é um estudo semelhante, mas bem interessante, porque ele analisou não apenas condenados
negros, né, mas também a população branca e latina, de modo geral. E aqui uma coisa interessante é que eles achavam que eles iriam encontrar uma disparidade entre brancos e negros, ou seja, eles achavam no início que os condenados brancos receberiam penas mais leves do que os condenados negros. Eles não encontraram isso, né? Na verdade, não há diferença tão grande entre a cor da pele e a pena, né? A pessoa branca e a pessoa negra que praticaram crimes semelhantes receberam penas semelhantes. Mas eles perceberam a disparidade em estereótipos. Condenados com características mais afrocêntricas tendem a receber sentenças mais severas do que aqueles com características menos afrocêntricas, né? Então é mais uma vez aqui o estereótipo, né, funcionando como um gatilho mental para ativar, né, inconscientemente a ideia de que aquele réu é mais perigoso, de que aquele réu representa uma ameaça maior para a sociedade, portanto mereceria, né, em tese, uma pena mais grave. O último estudo que eu gostaria de apresentar para vocês, nesse mesmo contexto, é um estudo bem bacana, porque ele trata de uso da inteligência artificial para identificar preconceitos implícitos, né? O que os pesquisadores fizeram nesse estudo foi degravar milhares de horas de conversas de policiais com pessoas que eram abordadas por eles, né? Nesse caso, as imagens eram gravadas e os sons eram gravados numa câmera de peito, numa GoPro, né, que o policial carregava. E aí, portanto, os policiais faziam aquela abordagem tradicional: mostre seus documentos, tá, vai para onde? E fazer essa abordagem. Tudo isso era gravada. Uma vez que essa conversa foi degravada, os pesquisadores submeteram isso a um sistema de inteligência artificial que conseguiu medir palavras de respeito e palavras de desrespeito, né? E eles perceberam aqui a conclusão central, que os policiais abordam consistentemente os motoristas brancos com mais respeito do que os negros, independentemente do local da abordagem, ou seja, bairro branco ou bairro negro, da natureza da abordagem e dos desdobramentos daí decorrentes, se houve ou não algum tipo de intercorrência. Ou seja, o algoritmo ele consegue identificar se aquela conversa foi realizada com um suspeito branco ou com um suspeito negro sem assistir ao vídeo, apenas ouvindo ou apenas lendo, né, a conversa, né, porque ele identifica alguns índices de respeito, como por exemplo um pedido de desculpa mais rápido, uma justificativa mais rápida por parte do policial, né, algum cumprimento mais demorado, né, palavras que demonstram respeito em relação àquela pessoa que está sendo abordada, né. Então isso são alguns exemplos de preconceitos implícitos que costumam afetar, nesse caso, a atividade policial, mas eu já adianto que isso tem estudos sobre juízes sentenciando, analisando provas de modo enviesado por conta de preconceito implícito, jurados, né, condenando pessoas negras ou analisando provas de modo mais enviesado porque a pessoa é negra ou porque é latina, né, e assim por diante. Então, preconceito implícito ele é um rótulo, né, que não abrange apenas a questão racial, a questão da cor da pele, mas gênero, idade, orientação sexual, todos os estigmas, né, que geralmente estão associados ao preconceitos podem gerar preconceitos implícitos, além dos preconceitos explícitos que também merecem pronta reprimenda por parte do direito. Então era isso. Caso vocês tenham interesse nesse tema, e eu recomendo que tenham, é um tema muito interessante, muito bacana, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista cognitivo, vocês podem ter acesso ao meu livro, né, Discriminação por Preconceito Implícito, que está disponível aí nas livrarias do país. Era isso, muito obrigado e vamos à próxima.